uma vida que glorifique a Deus, viver para a glória de Deus, né? O que é uma vida, uma pessoa que vive para a glória de Deus? Viver para a glória de Deus significa direcionar a nossa vida, cada aspecto da nossa vida, para refletir o caráter, a vontade e a presença de Deus nessa terra. E quando a gente vive assim, nós vamos apontar para a glória de Deus, para a reputação de Deus. As pessoas vão olhar para a nossa vida e ver Cristo em nós. Não se trata assim de apenas um ato, um aspecto isolado, mas é todo um contexto de vida que vive para a glória de Deus, apontando para a reputação de Deus. É um estilo de vida com todas as suas nuances, né? Ou seja, é uma vida centrada em Deus, que aponta, que remete glória ao nome do Senhor. E o propósito da criação, por que você foi criado? Por que Deus criou os seres humanos? Isaías 43:7 diz assim, ó: a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, eu os formei e também os fiz. Olha que lindo. Esse formei no original significa moldei, selecionei, alimentei, né, de um processo assim intencional de Deus, como que um barro na mão do oleiro. Ele nos fez de acordo com seu propósito, de acordo com seu plano. Quando Deus fez eu e você, ele nos fez para que a gente ocupássemos um lugar nessa terra, para que a gente desempenhasse um papel nessa terra, como parte do seu glorioso plano de redenção. Olha que privilégio eu e você participarmos do plano da redenção e através da nossa vida um viver que é para a glória de Deus, que aponta para a reputação do Senhor, para o louvor da sua glória, e isso é maravilhoso. Só que muitas pessoas vivem sem ter essa consciência de que ela foi criada para louvor, glória e honra do Senhor, e ela vive despretensiosamente, de qualquer maneira, ela não vive uma vida intencional. Colossenses 1:16 diz assim, ó: tudo foi criado por meio dele e para ele. Então toda a terra, tudo que foi feito nessa terra, principalmente eu e você, o Senhor, ele nos fez para a sua própria glória. Então eu e você, nós não fomos criados para nós mesmos. Nós não fomos criados para ter fama, sucesso, prazer. Isso é tudo secundário, se o Senhor quiser dar. E que nem todos nós vamos ter, não é mesmo? Mas isso é ele que escolhe, né? A quem ele vai dar riqueza, a quem ele vai dar reconhecimento, fama, a área de influência, que tamanho que vai ser essa esfera de influência. Cada um Deus escolhe ali pela sua vontade, e nós temos que aceitar aquilo que o Senhor tem para minha e para tua vida. Isso é libertador, traz uma paz, né? Evita comparações, e nós deveríamos acordar todos os dias e falar assim: Senhor, hoje como eu posso te glorificar? No trabalho, nas minhas palavras, nos meus relacionamentos, nos negócios, como que eu posso te glorificar hoje? E viver intencionalmente, sabendo que toda a nossa existência é para a glória e honra do Senhor. E aí nós lembramos de Jesus. Jesus, no período que ele passou nessa terra, ele viveu os 33 anos, uma vida totalmente para a glória de Deus Pai. E ele falou em João 17:4, né? Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que tu me deste para fazer. Então Jesus sabia por que ele estava aqui, porque ele tinha vindo a essa terra, qual era o propósito da sua existência. E ele fala que ele glorificou a Deus completando a obra que o Senhor deu para ele fazer. E que nós venhamos também, né, nos inspirar nesse modelo perfeito, que é o nosso amado Jesus, que viveu em obediência, viveu uma vida de serviço para a glória de Deus, as palavras, né, os milagres, o sofrimento que ele passou e até a morte,
que foi para a glória de Deus, para cumprir o propósito que Deus o enviou, né? Que ele mesmo se dispôs, ele se entregou a morrer naquela cruz por amor a mim e a você. Esse era o propósito de Jesus nessa terra. E ele foi intencional o tempo que ele viveu aqui. E nós também precisamos ser intencionais, com aquela consciência de que a nossa vida é uma missão, de que a nossa vida tem um propósito, de que cada ação é uma oportunidade tanto para glorificar a Deus, como também para trazer demérito para o evangelho. Tudo que nós fazemos ou vai trazer glórias ao nome de Deus, ou vai manchar a reputação do Senhor. Por isso que quando as pessoas fazem qualquer coisa, não há um grande impacto. Mas quando um crente faz algo, aquilo se torna tão pesado, tão assim, com outra proporção. Por quê? Porque espera-se dos crentes, daqueles que conhecem ao Senhor, que tenham uma vida para a glória dele. E viver assim, queridos, é contra a cultura. Uma cultura humanista, né, que não crê em Deus. E agora nós temos os novos ateus. É aquele que até crê que Deus existe, tá? Mas e daí? O que isso vai fazer diferença na minha vida? Então é o novo ateu. E nós vivemos nessa cultura ateísta que despreza Deus, deixa Deus de lado, não envolve Deus no cotidiano da vida, não faz questão de Deus, e uma cultura egoísta, humanista, que é o eu no centro, tudo é eu, né? Até as nossas as coisas que a gente vê, né? Autoajuda, autoconhecimento, enfim, é tudo alto. Para mim, eu. E nós vivemos nessa cultura do ego. Mas quando nós temos conhecimento de que a nossa vida é para a glória de Deus, nós vamos tomar um outro posicionamento e nós vamos viver cautelosamente nessa terra, sabendo que toda a nossa existência tem um propósito. E nós, nas nossas, existem áreas práticas na nossa vida que nós precisamos glorificar a Deus, como por exemplo no nosso corpo. 1 Coríntios 6,19 fala: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então o Senhor nos deu um corpo e nós precisamos cuidar da nossa saúde, né? As irmãos, quem tá me vendo aí, sabe quantas práticas de autocuidado nós precisamos ter para zelar pelo templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, evitar vícios, né? Enfim, tantas coisas que não vem ao caso falar. E a gente tem que ter aquela consciência que o nosso corpo é para servir a um propósito, não para exibir. Hoje nós vivemos numa cultura, uma idolatria fitness, onde as pessoas, elas, assim, exibem os seus corpos, né, na academia, enfim, é toda uma questão aí, né, para a pessoa assim, se autopromover, se autoafirmar, mas esse não é o propósito. E também nas práticas do nosso trabalho, das nossas responsabilidades diárias, são meios, são oportunidades para que a gente venha glorificar a Deus com a nossa vida em todas as áreas. Colossenses 3:23 diz assim, ó: tudo quanto fizerdes, façais de todo o teu coração, como ao Senhor e não aos homens. Então, nós precisamos trabalhar com excelência, honestidade, integridade, ter um espírito de serviço, mesmo naquelas tarefas simples, sabendo que nesses tipos de relacionamento, no local de trabalho, no local de estudo, no ambiente de igreja, quando a gente serve, tudo isso deve ser para a glória de Deus, não para a autopromoção, para ser visto, para ser reconhecido, mas sabendo que tudo que nós fazemos, nós devemos ter aquela consciência de estarmos fazendo para Deus, para o Senhor, e que não importa se o outro não está vendo, se o outro não está reconhecendo, o que importa é que nós estamos fazendo o melhor que a gente pode com aquilo que nós temos, para a glória de Deus, apontando para a glória de Deus. E nos nossos relacionamentos também, queridos. Relacionamentos que é uma área tão desafiadora para nós.
aonde nós temos as maiores alegrias, mas também é onde a gente tem os maiores embates. São nos nossos relacionamentos. Desde os relacionamentos bem próximos, que é dentro da nossa casa, como também na nossa família, parentes, ambiente de trabalho, ambiente de igreja, né? É desafiador. E nós precisamos entender que os nossos relacionamentos também devem ser para a glória de Deus. E isso vai envolver, queridos, andar mais uma milha, perdoar, né? Amar, servir, falar com graça, com misericórdia. E tudo isso vai reverberar para a glória de Deus. E também nos momentos das nossas provações, nos momentos de dificuldade. 1 Pedro 4,12 diz assim, ó: se padecer como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Ou seja, o crente ele precisa até aprender a sofrer. Nós temos que sofrer de uma forma digna. Tem pessoa que está passando por sofrimento, ela coloca no Facebook, ela desabafa nas redes sociais, ela murmura, ela reclama, mas nós, nessa vida, nessa trajetória terrena, nós vamos ter muitos desafios, com vários tipos de questões que vai trazer provação, a nossa fé vai ser provada, nós vamos sofrer enfermidades, desemprego, né, diagnóstico, tantas coisas, irmãos, mas até nesse momento nós precisamos passar por esses períodos com fé, com esperança, né? Sem assim estardalhaço, sem muito assim escândalo, porque tem pessoa que ela é vitimista, ela tá sofrendo, ela faz às vezes assim, tira foto até chorando, publica nas redes sociais e desculpa. E aí, ela quer que todo mundo saiba que ela está sofrendo, né? Aquele vitimismo, aquela autopiedade. Isso não combina conosco. Até no momento de sofrimento, que a gente possa aprender a sofrer com dignidade, né? É pecado contar para alguém, desabafar? Claro que não, mas todo mundo não precisa saber das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das nossas provações. Para isso, nós temos o altar da oração. Então, se a gente não parar para se lamentar, né, desabafar, derramar toda essa pressão que o sofrimento, que a tribulação traz na nossa vida, se a gente não fizer isso diante do altar do Senhor, certamente a gente vai fazer isso em altares públicos, né? E muitas pessoas usam as redes sociais para isso. E não combina, né? Não convém. Mas existe, queridos, inimigos para que a nossa vida seja vivida para a glória de Deus. E o primeiro inimigo é o nosso ego, é o nosso eu. Isaías 42:8 diz assim, ó: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória. Em 1 João 2:16 diz assim, ó: a soberba da vida não procede do Pai. O que é a soberba? É o orgulho, né? E a raiz, queridos, de todo o pecado está no orgulho. Foi o que derrubou Lúcifer, foi o que derrubou ali Adão e Eva no Jardim do Éden, né? O orgulho, a autossuficiência, querer saber mais, conhecer mais, né? Eva com aquela fome do mundo, querendo entender, saber. E nós mulheres somos muito vulneráveis nessa área, mas não é o assunto dessa aula, né? Enfim. O nosso ego, o nosso orgulho, muitas vezes vai nos impedir de ter uma vida para a glória e honra do Senhor. E nós precisamos renunciar, queridos, à vaidade, ao orgulho espiritual, ao orgulho intelectual, necessidade de aplausos, à autossuficiência. Nós precisamos nos esvaziar, né? Que ele venha crescer e nós venhamos nos diminuir, porque Deus só enche vasos vazios. Na hora que a gente se esvazia, que a gente se coloca no nosso lugar como dependentes de Deus, aí o Senhor pode nos encher. E aí uma vida assim vai reverberar na glória de Deus. E que a nossa vida venha buscar a glória do Senhor, não a nossa reputação. Amém?
Glorificar a Deus, ter uma vida assim, ela é fruto da graça de Deus, não do esforço humano. Nós precisamos reconhecer que nós fomos projetados, feitos para ter uma vida que vai reverberar na glória de Deus. E a partir do momento que a gente tem essa consciência, a gente reconhece e vai pedir ajuda do alto. Nós vamos pedir a graça de Deus sobre a nossa vida. Filipenses 2:13 diz assim, ó, porque Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. E João 15:5 diz assim, ó, sem mim nada podeis fazer. Então, para que a gente tenha uma vida que glorifique a Deus, não é por esforço humano, não é por, assim, eu vou me esforçar, que aí eu vou conseguir, eu vou fazer. Pode conseguir pouco tempo, mas depois desanima, desiste, para no meio do caminho. Mas quando nós buscamos a graça de Deus, o auxílio do Espírito Santo de Deus, aí nós vamos ter uma vida que glorifica a Deus. E uma vida que glorifica a Deus é uma vida que reconhece que depende de Deus. Não é uma vida de performance, né? Mas é uma vida de permanência, buscar uma comunhão diária com o Senhor, através de longas conversas, né? Oração, através de se debruçar na palavra de Deus, através do silêncio, da meditação, da dependência do Senhor. Não é um ativismo religioso, mas é conexão com Deus. Aí eu lembrei daquele versículo, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Hoje nós vivemos com tanta inquietação na mente, ao redor, tantos ruídos, tantas falas, tantos estímulos, que nós temos dificuldade de parar para ouvir ao Senhor. Então nós precisamos ter consciência, né, dessa questão também. E o impacto de uma vida vivida para a glória de Deus? Mateus 5:16 diz assim, ó, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao Pai que estás no céu. A vida de um cristão humilde, de um cristão íntegro, de um cristão cheio do Espírito Santo, ela aponta para a glória de Deus muito mais do que 1000 sermões. Então, que nós possamos refletir, um viver como um culto contínuo a Deus, uma vida de culto. A palavra de Deus fala em Romanos 12:1, apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A vida cristã, ela não é um evento de domingo à noite. A vida cristã é uma entrega constante, contínua, em tudo, em todas as esferas da nossa vida. É levar uma vida, queridos, que é desde lavar uma louça, amamentar uma criança, cuidar de uma casa, até liderar um ministério. Tudo para a glória de Deus. Tudo à maneira de Deus, não buscando honra própria, reconhecimento próprio, aplauso, validação, mas não, fazendo com excelência, com integridade, com consciência, com posicionamento de que toda a nossa vida em todas as esferas deve apontar para a glória de Deus. Amém? Que Deus muito vos abençoe em Cristo Jesus.